A história é um pouco extensa, é verdade, mas eu prometo que vale a pena acompanhá-la até o final. Conta-se que em um país muito distante, há muitos anos atrás, vivia um famoso escultor chamado Alexei. As suas obras podiam ser admiradas nas praças das principais cidades do país. Assim como o apóstolo Paulo, nos tempos bíblicos, que após a sua conversão tornou-se um cristão convicto, Alexei, esse escultor, também experimentava uma nova vida. A partir da conversão desse escultor, a sua fama diminuiu gradativamente, à medida que os seus críticos, os críticos de suas obras, o acusavam de moldar apenas imagens de Cristo. Mas o escultor não se abalou com a perda da fama. Com o tempo e muito planejamento, mudou-se para as montanhas e ali ele organizou um espaço de retiro, uma espécie de casa de retiro, aonde ele hospedava pessoas cansadas do tumulto, cansadas das preocupações e das correrias das cidades grandes. Um certo dia apareceu ali nessa casa de retiros de Alexei um jovem casal, Jack e Sônia. Esse casal procurou Alexei como uma última tentativa para tentar salvar a sua vida conjugal. Eles já haviam tentado de tudo, mas o gênio de ambos parece que não permitia que vivessem em paz. Estava, de fato, muito difícil. E parecia que, de fato, era assim. O seu relacionamento era marcado pela frieza e pela discórdia. O escultor Alexei ouviu pacientemente os relatos daquele casal. Vários conselheiros, é verdade, já tinham tentado de tudo e, de fato, haviam chegado e dito a esse casal, chegado à conclusão de que os seus gênios eram incompatíveis e que eles não teriam condições de viver um matrimônio harmonioso. Parecia, de fato, que eles tinham razão. Quanto mais esse casal tentava modificar o outro, mais difícil se tornava a convivência. Depois de ouvi-los, o escultor Alexei lhes disse que precisava refletir um pouco sobre isso e convidou-os a permanecerem ali naquela casa de retiros. Hospedou-os em um quarto rústico, mas aconchegante. No dia seguinte, o escultor Alexei chamou o casal para virem ao seu ateliê, para virem ao seu lugar de trabalho. E lá ele mostrou 2 bustos de argila. Um pequeno esboço com pequenas feições que ele, o próprio escultor, havia feito durante a madrugada. Então, olhando para aqueles 2 bustos de argila, o escultor disse à mulher: o busto que está à sua direita representa o seu marido. A tua tarefa agora será moldar esse busto de acordo com a imagem que você faz dela. Faça uma imagem da sua esposa. Depois ele disse ao homem, apontando o segundo busto: este outro representa a sua mulher. Tente moldá-la de acordo com a imagem que você tem dela. A mulher deveria moldar o rosto do marido e o marido moldar o rosto da mulher. O casal não conseguiu, no primeiro momento, esconder o embaraço daquela situação. Tentaram argumentar que não entendiam de escultura, não eram artistas, enfim, mas quando Alexei insistiu nessa sua solicitação, eles não tiveram como resistir. Quando o artista deixou o recinto,
Os dois começaram a moldar aquela argila com os dedos e com as espátulas que havia naquele espaço de trabalho. Uma hora depois, o escultor Alexei voltou para avaliar a obra do casal. Os dois deixaram transparecer a sua tristeza, o seu desânimo pelo evidente insucesso das suas tentativas. A mulher disse: ele fez uma caricatura odiosa do meu rosto. Que estranho. Ao que o marido retrucou: eu fiz o que pude. Eu fiz o que pude, mas olhe a cabeça que ela moldou. É muito estranha. Eu não sou e nem quero ser assim. Alexei olhou os dois bustos em silêncio. E sem comentar nada, foi buscar dois grandes espelhos que fixou na parede e pediu que os dois trocassem de lugar. A partir daquele momento, o homem deveria reformar a sua própria imagem e a mulher deveria reformar a imagem dela a partir da imagem que eles estavam vendo no espelho. Quando o mestre, após uma hora de ausência, retornou novamente ao ateliê, encontrou o casal ainda mais frustrado. Senhor Alexei, disse a mulher, está vendo que a arte da escultura não é o nosso forte. Eu tentei alisar as rugas com as quais o meu marido tinha me desfigurado na tentativa anterior. De repente eu percebi que estava, na verdade, moldando a cabeça de uma boneca. Depois, continuou a mulher, tentei retratar a minha imagem de acordo com aquela imagem que eu via no espelho, e veja que rosto fechado, que rosto ruim, que coisa horrível que eu fiz. Foi exatamente o mesmo que eu fiz com a minha imagem, disse o marido. Tentei consertar aquilo que a minha mulher fez e olha que coisa horrível que ficou. Alexei olhou a obra do casal pensativo, depois disse: está bem. A primeira parte da tarefa vocês cumpriram. A primeira parte da tarefa vocês cumpriram. E se saíram como eu tinha imaginado, disse o artista. Mas agora vamos à segunda etapa da tarefa. O escultor, então, pediu que largassem, se desfizessem, tirassem da mente qualquer imagem que eles tivessem um do outro. Eles deveriam apenas concentrar-se na revelação da sua imagem verdadeira. Concentrar-se. E Alexei recomendou que tocassem a argila com a ponta dos dedos, sem forçar, de leve. Seu movimento deve ser uma carícia, disse o escultor. Um gesto de carinho, não uma imposição. Os dedos do próprio artista tocavam a argila junto com as mãos de cada um dos seus aprendizes. O talento do artista gradativamente guiava os dedos dos seus alunos que moldavam a imagem um do outro com perfeição. Conduzidos pela mão do mestre, os dois agiam em silêncio, moldando a imagem do outro, esquecidos de si mesmos e tomados de crescente expectativa e de ânimo. Observavam como sob as mãos, guiados pelas mãos do artista, nasciam obras de arte que eles jamais seriam capazes de imaginar ou de fazer. Por fim, homem e mulher retiraram completamente as suas mãos, permitindo que o grande artista terminasse o trabalho. O casal admirou-se com o que fez. Admiraram-se de que
cada um fora capaz de enxergar o outro e enxergar a si mesmo de um modo diferente, de um modo novo, assim como antes só os olhos do artista tinha imaginado. Parabéns pelo trabalho, disse Alexei, o artista. Parabéns, vocês concluíram a segunda parte do projeto. O que eu fiz, disse o homem, foi apenas deixar de interferir na obra do verdadeiro artista. O que eu fiz foi apenas deixar de interferir na obra do verdadeiro artista, disse o homem. E a mulher acrescentou: os bustos só ficaram assim, como são agora, depois de nós deixarmos o mestre trabalhar por nós, trabalhar em nosso lugar. Foi essa a sua colaboração mais importante, disse o artista sorrindo. Eu só tenho problemas com aqueles que não deixam as minhas mãos conduzir as mãos deles. Horas depois, ao se despedir de seus hóspedes, Alexei, o artista, lhes disse: a partir de hoje, tentem ver um ao outro com os olhos de Deus, esse Deus que os ama. Lembrem que o divino artista tem uma imagem de você que só o amor consegue ver, consegue revelar. Deixem o divino artista fazer o seu trabalho. Imaginem que ele está moldando vocês, está ajudando um a moldar o outro. Deixem que as suas mãos moldem a sua imagem. Lembrem-se, continuou Alexei, que o seu trabalho nas esculturas não terminou. Não voltem para aquele primeiro estágio. E, por favor, nada de espelhos. Nada de espelhos. Deixem o divino artista, Deus, moldá-los e ponham as suas mãos inteiramente a serviço dele. Regidos pelo amor, regidos pela graça, pela misericórdia. No mais, é só viver, dia após dia, a nova vida que Ele está dando para vocês. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. O mesmo apóstolo recomendou de forma enfática, de forma amorosa aos romanos: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o nosso Senhor não exige de nós o que Ele antes não tenha colocado em nosso coração. Através do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos fez filhos e filhas de Deus. Com isso Ele transforma, renova a nossa mente e o nosso coração e quer nos transformar em novas criaturas, novas pessoas, para que vivamos de acordo com essa natureza e sejamos capazes de ver uns nos outros a imagem que Deus tem deles, que Deus tem do nosso próximo. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo testemunha, o trecho que nós lemos da epístola: eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Por isso não faz nenhuma diferença se um homem é circuncidado ou não, o importante é que ele seja uma nova pessoa. O importante é que sejamos novas pessoas, e novas pessoas veem o seu semelhante também como novas pessoas, novas criaturas amadas por Deus, filhos e filhas de um mesmo Pai. Uma nova criatura, disse Lutero,
não é a mudança das vestes ou uma maneira externa de proceder, não, como os monges sonhavam, mas uma nova criatura é a renovação da mente, renovação do espírito, a qual depois também segue uma mudança externa, pois onde o coração adquire uma nova luz, os ouvidos estão ansiosos por ouvir a palavra de Deus, a boca e a língua proclamam com alegria a misericórdia de Deus, revelada em Cristo, e assim por diante, etc. Essas mudanças, continua Lutero, produzem uma nova mente e uma nova vontade, novos sentimentos, novas ações, mesmo da carne, de modo que os olhos, os ouvidos, a boca, não apenas veem, ouvem e falam de outra maneira do que antes, mas também a própria mente aprova e segue uma coisa diferente. É isso o que Paulo chama de nova criatura. O apóstolo Paulo conclui esse texto a respeito do qual Lutero está comentando aqui no seu grande comentário aos Gálatas. Paulo conclui dizendo: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, a da nova criatura, aos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Esta é, esclarece Lutero, comentando esse texto, esta é a única e verdadeira regra de acordo com a qual devemos andar, a saber, a nova criatura. Paz e misericórdia sejam sobre todos nós. Amém.